Deixa aparecer a bolinha vermelha. Acho que apareceu. Pois bem, em termos gerais, certo? Um sistema de coordenadas no plano é uma maneira, tá, de associar, a cada ponto aqui a gente tem um plano qualquer escolhido de maneira arbitrária. E aí, um sistema de coordenadas é uma maneira de associar a cada ponto P do plano um par de coordenadas x, y, certo? Esse tipo de abordagem a gente usa não só quando a gente fala de geometria analítica em coisas abstratas, mas é muito comum a gente usar, por exemplo, em mapa. Né? No globo terrestre, a gente usa uma maneira equivalente de fazer isso. Né? A longitude e a latitude, né, são dois números que estão associados a uma posição no globo terrestre. Então, aquela dinâmica de latitude e longitude determina um sistema de coordenadas na esfera terrestre. Né? No tabuleiro de xadrez, por exemplo, a gente também tem um mecanismo, né, que associa a cada casa do tabuleiro um par de elementos que não são exatamente números. Né? Um é um número, o outro é uma letra, para quem joga xadrez ou damas. Mas você tem essa associação entre a localização no plano e um par de elementos que vão identificar, aqui no caso aqui a gente vai sempre usar números, tá? Então, a que a gente vai fazer aqui não é a única maneira de fazer isso, tá? A gente tem, por exemplo, coordenadas polares, que é uma outra forma de fazer isso, a gente tem várias outras maneiras, tá? Mas a maneira que a gente vai fazer aqui, que é a mais simples, que é a mais conhecida, é através dos eixos coordenados, certo? Então, primeiro a gente precisa saber o que é um eixo. Tá, só esclarecendo rapidamente, essas notas que eu estou fazendo aqui, elas vão servir mais de guia para a aula e não de material para estudo, então eu não vou postar, tá? Mas tudo isso que eu estou falando tá na aula, tá no livro lá, tá? Então, a gente vai fazer uso dos eixos coordenados, certo? Então, o que é um eixo coordenado? Um eixo coordenado é nada mais do que uma reta, onde nessa reta você especificou três coisas, tá? Um eixo é uma reta onde você escolhe um ponto para ser a origem do eixo, certo? Você escolhe uma direção, um sentido para esse eixo, que no caso aí eu coloquei da esquerda para a direita, mas eu poderia ter escolhido para o outro lado também, sem nenhuma perda, tá? A teoria ia ficar funcionando do mesmo jeito se eu fizesse isso, tá? Então são três coisas, né? Um eixo é uma reta onde eu escolho uma origem, um sentido e uma unidade de medida, tá? Quando eu tenho essas três coisas numa reta, eu consigo associar a cada ponto dessa reta um número real, seguindo a unidade de medida e o sentido que eu coloquei no sistema de coordenadas, no eixo, certo? Então, por exemplo, se eu pego um ponto qualquer aqui, eu vou colocar em vermelho, P. Então, eu tenho uma maneira de associar a esse ponto um número real, fazendo o seguinte: eu olho aqui para a unidade de medida e vejo quantas unidades de medida cabem da origem até o meu ponto. Então, no caso aqui do ponto que eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Copiar, colar. A gente tem uma unidade de medida e duas unidades de medida. Então, esse ponto aqui, ele vai estar associado ao número real. Calma. E aí, antes disso, eu ainda tenho que ver para que lado ele está, né? Se ele estiver no mesmo, do lado direito da origem, ele vai ser positivo. Se ele estiver do lado esquerdo, vai ser negativo, tá? Então, como da origem para P eu tenho duas unidades de medida aí no meio, então
e esse ponto P ele está à esquerda da origem, então esse ponto P ele vai estar associado ao número menos 2, tá? Então, seguindo essa receita aí de colocar a unidade de medida repetidas vezes, eu consigo marcar todos os números inteiros, por exemplo, né? O 1, o 2, o 3, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aí vai. Eu consigo marcar todos os números inteiros, tá? Se eu colocar as partes da unidade, por exemplo, se eu colocar meias unidades, terços de unidades, quartas partes de unidade, eu consigo colocar todos os números racionais e, seguindo a recorrência, eu tenho uma associação aí, né, que identifica a cada ponto da reta o número real, tá? Então, a gente pode pensar que, na verdade, um eixo, ele determina um sistema de coordenadas na reta, ou seja, uma maneira de associar cada ponto da reta a um número real, tá? Mas a gente não quer na reta, né? O que a gente quer fazer é no plano cartesiano. Então, vamos ver como é que a gente translada isso para o plano cartesiano, né? A gente faz isso através dos eixos coordenados. Tá? E o que são os eixos coordenados do plano cartesiano? Tá? Os eixos coordenados do plano cartesiano são nada mais, nada menos do que dois eixos. O primeiro eixo aqui, o segundo eixo aqui, tá? Não necessariamente perpendiculares. Então, aqui eu tenho o eixo que eu vou chamar de x, o eixo que eu vou chamar de y, tá? Esses dois eixos, eles têm mesma origem, tá? Aqui é a origem do meu sistema de coordenadas do plano, né? Vai ser a origem que é a interseção das origens que é a interseção dos dois eixos. E cada um aqui com a sua determinada unidade de medida, que também não precisa ser igual, tá? A unidade de medida do eixo Y pode ser essa, e a unidade do eixo X pode ser essa aqui, por exemplo. Né? São duas unidades de medida bem diferentes. Eu vou botar igual, porque vai facilitar aqui na figura só, mas deu para entender mais ou menos como é que funciona. A gente está acostumado na escola a ver esses eixos perpendiculares, isso traz algumas facilidades que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas não são necessidades obrigatórias. Tá? Os eixos eles não precisam ser perpendiculares. E aí, só dar uma estendida aqui. Bem, tá? Então, dados eixos coordenados, dado um par de eixos coordenados, como é que a gente consegue fazer essa associação de cada ponto do plano com um par de números reais, tá? Uma coisa importante sobre essa associação é que ela precisa ser feita seguindo alguns cuidados, que são eles. Primeiro, todo ponto tem que estar associado a apenas um par de números, ou seja, não é admissível que eu tenha um par de coordenadas que esteja associada a dois pontos distintos, entendeu? Que existam dois pontos que tenham o mesmo par de coordenadas. E o segundo é que todos os pontos precisam ter um par de coordenadas, não pode sobrar nenhum ponto sem coordenadas, né? Então, isso é mais ou menos o que a gente vê de funções, né, de ser injetiva e sobrejetiva, né? Então, o sistema de coordenadas é uma função, de fato, né, que pega pontos do plano e leva em pares de números reais, de maneira injetiva, porque não vão haver dois pontos com mesmas coordenadas, e sobrejetiva, porque não vão sobrar pontos sem um par de coordenadas. Então, é mais ou menos assim. E aí, como é que eu faço para, dado um ponto aqui em azul, que eu vou chamar de P, como é que eu faço para determinar quem são as coordenadas de P nesse sistema de coordenadas, nesse sistema de eixos, tá? Então, o que eu faço para identificar as coordenadas é o seguinte. Então, primeiro, passando pelo ponto P, eu vou colocar uma reta paralela ao eixo Y. Né? Então, eu vou desenhar aqui uma reta paralela ao eixo Y, vou tentar que ela fique paralela. Como os eixos X e Y não são retas paralelas, então essa reta que eu estou desenhando aqui em amarela, ela naturalmente vai intersectar o eixo X em algum lugar.
tá? Esse ponto aí, em que ela vai intersectar o eixo X, vai estar associado a um número no eixo X, né? Porque o eixo ele tem uma direção, ou desculpa, ele tem um sentido e uma unidade de medida. Então, vai ter um número aqui associado a esse ponto no eixo X, que eu vou chamar de PX, e associado, e fazendo a mesma coisa agora com relação ao eixo X, né? Passando por P paralela ao eixo Y, paralelo ao eixo X, eu vou ter a mesma situação, né? Vai intersectar o eixo Y em algum ponto, aqui no eixo Y, que eu vou chamar de PY, né? Que vai estar associado com a unidade de medida do eixo Y, tá? Então, esses números aí, PX e PY, são as coordenadas de P no sistema de coordenadas escolhido, né? Certo? Então, deixa eu ver aqui o que eu estou esquecendo. Tá? Então, assim, PX e PY têm nomes que, em geral, são conhecidos, né? PX é a abscissa do ponto P, né? É a primeira coordenada do ponto P, e PY é a ordenada do ponto P. Ok? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode interromper, tá? Pode. Tem um botãozinho aí de levantar a mão. Periodicamente eu olho. Mas perguntem. Ok? Então, é assim que a gente associa cada ponto um par de coordenadas. Né? Então, a gente diz que P é PX, PY aqui. Né? Para indicar que P é o ponto que está associado com o par de coordenadas PX e PY. Da mesma forma, a gente pode fazer o contrário. Tá? Se a gente tiver um par de coordenadas aqui, sei lá, x0 e y0, a gente pode pegar esse par de coordenadas e identificar no sistema de eixos quem é o ponto que está associado a esse par de coordenadas, né? Que é aquele equivalente da Terra, né? Que eu disse, né? Se a gente tem um par de latitude e longitude, a gente tem condições de identificar em que localização da Terra a gente está, só colocando aqueles números. E aí, como é que a gente faz essa identificação? Ora, basta chegar aqui no meu sistema de eixos, marcar aqui onde é que está o x0, marquei errado aqui. Onde é que está o x0, digamos que seja aqui, e o y0, que digamos que seja aqui, e aí a gente faz o processo inverso. Passando pelo x0, a gente traça uma paralela ao eixo y, por y0, uma paralela ao eixo x. Essas duas retas vão se intersectar em um pontinho aqui que eu vou marcar de vermelho, vou chamar de Q esse ponto, tá? E esse é exatamente o ponto cujo par de coordenadas é x0 e y0, tá? Então, a gente consegue, usando essa estrutura de eixos coordenados, fazer essa identificação nos dois sentidos, né? A gente, dado o ponto, identifica as coordenadas, dadas as coordenadas, a gente encontra quem é o ponto, tá ok? Usualmente, a gente costuma colocar esse sistema de eixos para serem perpendiculares, certo? Então, usualmente, a gente vai utilizar sistemas
de coordenadas cujos eixos são perpendiculares Esse tipo de sistema de coordenadas, em geometria analítica, ele ganha um nome, tá? São chamados sistemas de coordenadas ortogonais. Um sistema de coordenadas ortogonais. Então, sempre que você vê um problema em que você precisa fazer uma conta, resolver algum problema, tá? Você pode assumir que o sistema de eixos do problema sejam ortogonais e a gente vai ver o principal problema que ocorre quando o sistema de coordenadas não é ortogonal, tá? Que é quando a gente quer calcular a distância. Eita. Vamos ver aqui distância. Entre dois pontos. Então, quando a gente tem um sistema de coordenadas ortogonal, vou colocar um exemplo aqui. O eixo X, o eixo Y, né? E digamos que aqui seja a unidade de medida por uma questão prática. E aí, digamos que eu tenha dois pontos aqui. O ponto A e o ponto B. E eu quero calcular a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano. Tá? E aí, como eu tenho aqui uma unidade de medida associada, né, a unidade de medida do eixo X e do eixo Y são iguais, a gente assume agora que são iguais também, eu posso pegar essa unidade de medida e tentar comparar aqui, quando eu for calcular o tamanho desse segmento, né? Então, a unidade de medida, ela está colocada aqui, né? Então, quantas vezes eu consigo repetir essa unidade de medida aqui, né? Isso vai me dar a distância entre os pontos A e B. E aí a questão é a seguinte, se o ponto A, deixa eu ajeitar aqui, se o ponto A tiver coordenadas XA e YA, então vamos colocar aqui, e o ponto B tiver coordenadas XB e YB, como é que eu posso calcular essa distância? Então, deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui. Então, aqui seria XA, XB, YA, YB. Como é que eu posso fazer para calcular essa distância? Eu posso fazer o seguinte, eu posso, passando por A, traçar a paralela ao eixo X, e aí eu vou ficar com esse triângulo aqui, A, B, e eu posso chamar esse outro ponto aqui de C, só para fechar. E a peculiaridade que a gente encontra é que, como a reta, o segmento CB é paralelo ao eixo X, e AC é paralelo, ao contrário, desculpa. Como CB é paralelo ao eixo Y e AC é paralelo ao eixo X, esses dois lados aqui, eles são ortogonais, porque os eixos são ortogonais. E quando a gente tem um triângulo onde um dos lados é retângulo, a gente ganha o famoso teorema de Pitágoras, né? Que diz que se aqui mede A, aqui mede B e aqui mede C, então A ao quadrado mais B ao quadrado é C ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a grande vantagem de usar sistemas ortogonais. Quando o sistema de coordenadas são ortogonais, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para resolver problemas de maneira mais simples, no caso aí de encontrar a distância entre dois pontos. Então, se eu quero calcular a distância de A até B,
Basta que eu descubra qual é a distância de A até C e a distância de B até C. Mas isso é fácil de calcular, porque isso vai ser exatamente o comprimento desses segmentos aqui. Né? Vai ser o comprimento desse segmento e desse. Né? Mas aí observe que o comprimento de CA é exatamente módulo de XB menos XA. Né? Eu digo módulo, né? Na prática seria, no exemplo que eu coloquei, seria XB menos XA de fato, mas se B tivesse mais embaixo do que A, por exemplo, ou se A tivesse à direita e B à esquerda, aí XB menos XA ia dar negativo, né? Mas ainda assim o módulo desse número ia corresponder ao que a gente está querendo, ao lado do triângulo. Então, a distância de C até A é XB menos XA em módulo. A distância de C até B é módulo de YB menos YA. Daí, se a gente aplica o teorema de Pitágoras usando essas distâncias que a gente colocou, a gente observa que a distância do ponto A ao ponto B pode ser calculada usando as coordenadas do ponto A e do ponto B através da fórmula. Né, se eu colocar aqui ao quadrado, fica a soma do quadrado das hipotenusas, que vão ser XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. E, portanto, a gente pode calcular a distância entre dois pontos, fazendo distância de A até B é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, YB menos YA ao quadrado. Tá? Então, no fim das contas, a gente vai ver quanta facilidade essa informação vai trazer a gente vai ver mais para frente quanta facilidade essa fórmula vai trazer, né? Mas ela só serve, ela só funciona quando a gente está lidando com um sistema de coordenadas que é ortogonal. Quando o sistema não é ortogonal, a gente perde essa maneira de calcular. A gente tem outras maneiras de calcular a distância, né? Usando outras fórmulas, mas assim, não são maneiras tão simples quanto essa, né? De ter uma fórmula onde você coloca só as coordenadas, você vai ter que levar em conta outras informações relacionadas lá ao sistema de coordenadas, tá? Então, dessa parte que a gente falou agora, né, do que é um sistema de coordenadas e como calcular a distância, no livro já tem 2 exercícios aí que vocês podem dar uma olhadinha, tá? Um exercício diz respeito justamente ao cálculo de distâncias da questão de como colocar, né, ponto dentro de um sistema de coordenadas e como colocar as coordenadas sabendo o ponto. E o outro envolvendo calcular a distância. Então, dê uma olhadinha depois, não agora, tá? Para resolverem esses problemas. Porque agora a gente vai passar para a parte assim que vai ser mais importante do curso, tá? Que é um objeto que a gente vai ver agora, que são os vetores, que são objetos que, no geral, todos vocês já devem ter ouvido pelo menos a palavra vetor, nem que seja para falar de mosquito da dengue, né? Que é o vetor da dengue. Mas todos vocês já devem ter visto alguma coisa sobre vetores na escola. Tá? É muito comum. Se teve alguém aqui que nunca viu, também não tem problema, que a gente vai com bastante calma aqui. Tá? Então, vetores, de uma maneira bem resumida, são setas. Certo? De maneira assim, bem resumida, talvez até um pouco incompleta, né? Mas vetores são setas, tá? De maneira formal, vetores são classes de equipolência de segmentos orientados, certo? Mas de uma maneira mais palpável,
tá? Vetores são objetos que carregam apenas 3 informações, certo? Essas 3 informações são as informações que definem e caracterizam um vetor, que são elas comprimento, direção e sentido, tá? Então, quando a gente pensa em vetor, a gente está pensando em uma estrutura que só tem essas coisas como definição: comprimento, direção e sentido. De maneira que, se eu tiver 2 objetos que são definidos por essas 3 propriedades, mas estão em lugares diferentes, são aplicados em situações diferentes, são colocados em objetos diferentes, mas se elas têm essas mesmas 2 propriedades, no fim das contas, esses objetos eles são iguais. Como, por exemplo, eu coloquei essas setas aí. Se você observar essas 2 setas, elas têm o mesmo tamanho, elas apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, é porque essas 2 setas, elas são o mesmo vetor. Para ser mais preciso, elas são representantes de um mesmo vetor. Tá? Por quê? Porque o vetor, na verdade, não é a seta que eu desenhei. É o comprimento, a direção e o sentido que aqueles vetores têm como propriedade. Tá? Então, se eu tenho 2 setas que têm mesmo comprimento, direção e sentido, eles são representantes de um mesmo vetor. Como é que a gente encaixa isso no contexto de sistema de coordenadas que a gente colocou, tá? Então, a gente viu agora, um pouquinho antes, né, que a cada par de coordenadas a gente consegue associar um ponto no plano, tá? Mas a gente pode usar essa mesma dinâmica, né, de para cada par de coordenadas associar um ponto, a gente pode usar essa mesma dinâmica também para fazer o seguinte. Então, aqui eu tenho um eixo X, um eixo Y, e aí eu posso pensar aqui que, dado um par de coordenadas aqui, x0 e y0, eu posso associar a esse par de coordenadas a seta que parte da origem e vai até o ponto com as coordenadas que eu coloquei, certo? Então, eu posso fazer essa associação entre o par de coordenadas e essa seta. Eu vou chamar essa seta aqui de V com a setinha em cima, tá? Para indicar o vetor. O livro não usa essa anotação com setinha em cima, mas eu vou usar e eu acho importante que vocês usem pelo menos a princípio, porque embora a maneira de se referir seja muito parecida, pontos e vetores são coisas bem diferentes. Então, colocar essa setinha em cima ajuda a você identificar o que é ponto, o que é vetor, o que é número. Tá? Então, sempre que tiver uma setinha assim em cima da notação, é porque aquele objeto se trata de um vetor. Tá? Então, a gente pode associar a cada par de coordenadas x0 e y0 uma seta que liga a origem até esse ponto aqui na extremidade. Certo? Seguindo essa dinâmica, a gente consegue dizer quem são o comprimento, a direção e o sentido dessa seta. Tá? De que maneira? Eu vou chamar de seta porque isso não é exatamente um vetor ainda. Tá? A gente pode fazer o seguinte: eu posso definir que o comprimento eu posso definir que o comprimento dessa seta é a distância da origem até a extremidade dessa seta. Então, eu posso definir que essa distância é raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Ok? Já a direção vai estar associada
a reta que passa pela origem e contém aquela seta. Então, a direção é a reta que suporta a setinha lá. Então, é como se fosse essa reta em amarelo que eu vou colocar aqui, né? Essa reta aí é o que indica a direção dessa seta. De maneira que se eu tiver uma outra seta, que é paralela a essa reta amarela também, então é porque essa outra seta ela tem a mesma direção que essa V que eu desenhei. Tá? Já o sentido vai estar associado a para que lado essa seta está apontando na reta. Né? Então, olhando desse jeito aqui, a gente vê que essa seta está apontando para o lado direito dessa reta amarela. Né? Então, uma outra seta que fosse paralela a essa primeira e estivesse apontando para esse mesmo lado, teria o mesmo sentido que a primeira. Então, o sentido é o lado que a seta aponta. Então, essa seta, do jeito que a gente colocou, ela tem essas três atribuições colocadas aí. Tá? E aí, a gente pode dizer que esse objeto, tá? Como ele tem atribuído a ele os conceitos de comprimento, direção e sentido, então, deixa eu ver como é que eu coloco isso. Então, o vetor V é o conjunto de todas as setas ou de todos os segmentos orientados, para ser mais preciso, que tem mesmo comprimento, direção e sentido, que... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar o nome aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Para não usar V e V, eu vou chamar essa seta de V sem a setinha, porque ela é só a seta, e quando é o vetor, eu vou colocar a setinha em cima. Pronto. Então, o vetor V é o conjunto de todas as setas que tem mesmo comprimento, direção e sentido que é essa V aqui. De maneira que essa seta, ela define um vetor, né? Porque ela determina um comprimento, direção e sentido de todos os objetos que compõem aquele vetor lá. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, então vamos colocar aqui no nosso sistema de coordenadas. Sei lá, o par 2, 3, certo? Então, quando eu olho aqui para o ponto de coordenadas 2, 3, eu tenho aqui um ponto
P, tá? E eu posso pensar também no vetor que tem coordenadas 2, 3, certo? Ou seja, o conjunto de todas as setas que tem mesmo comprimento, direção e sentido que é essa seta aí em vermelho. Então, o comprimento, então, pensando que essa seta ela indica, ela é um representante de um vetor V. O comprimento de V, que a gente vai indicar usando o símbolo de norma de V, né, essas duas barrinhas, é dado pela fórmula que eu botei lá atrás, né, por norma de V é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Em outras palavras, é a distância da origem até o ponto P. Né? Então, isso vai dar 4 mais 9, 3 raiz de 13. Né? Então, esse é o comprimento do vetor V. Tá? A direção, vou botar um pouquinho mais para cá. A direção do vetor V ela é determinada pela reta OP, né? Pela reta que passa por O e pelo ponto P. De maneira que toda seta que é paralela a essa reta, né, tem a mesma direção que o vetor V. E o sentido é o sentido para onde está apontando o vetor, né, que no caso aí é pior para P. Ok? Então, a ideia, em essência, eu estou fazendo aqui de uma maneira menos formal, mas para dar a ideia de que o vetor, o que determina o vetor, é comprimento, direção e sentido. Então, a gente bolou essa estrutura, né, para dizer assim, olha, a gente tem essa seta aí partindo da origem, e aí a gente pode associar essa seta a uma ideia de comprimento, de direção e sentido, tá? De maneira que qualquer seta que tenha esse mesmo comprimento, direção e sentido vai representar o mesmo vetor, no fim das contas. Porque o vetor está determinado só por essas propriedades, certo? Então, a ideia é construir essa estrutura que esteja determinada só dessa forma. Então, agora a gente tem uma coisa, né, que é esse vetor aí que tem origem, na origem do sistema de coordenadas, essa seta, e essa seta, ela está associada a comprimento, direção e sentido, tá? Associada não, desculpa. Um vetor em particular que a gente pode mencionar aqui é o vetor com coordenadas 0, 0. Então, o vetor de coordenadas 0, 0, né, que seria a seta que começa na origem e termina na própria origem. Ele tem um nome, ele é denominado vetor nulo, tá? E é comum indicar ele por zero com uma setinha em cima. Eu acho que talvez esse livro não use essa indicação, mas em outros livros é muito comum você ver ele indicado dessa forma, tá?
É 0 com a setinha, para não confundir com 0 sem a setinha, que é o número real 0, né? E aí, para não ter essa confusão, se coloca essa setinha aí em cima do 0. Ok. Então, dessa forma, a gente tem essa estrutura. Mas a gente pode pensar também em setas que não tenham origem, ou seja, que o começo da seta, né, não comece lá na origem do sistema de coordenadas. Tá? Ou seja, eu posso pensar, pensando numa situação física, por exemplo, de deslocamento, né, eu posso querer representar, né, dados dois pontos, um ponto A e um ponto B, querer representar o deslocamento do ponto A até o ponto B usando um vetor, né? E pense que deslocamento é algo que dá para representar como vetor, né? Porque deslocamento, você tem aqui o comprimento, né, que vai dar a noção, a distância que você percorreu de A até B, né? A direção por onde você andou, né? E o sentido que foi de A para B e não de B para A. Então, como essa coisa de deslocamento tem também atribuída aí noções de comprimento, direção e sentido, nada mais justo que a gente represente isso como um vetor, certo? Então, quando a gente tem dois pontos e a gente quer determinar quais são as coordenadas do vetor que liga esses dois pontos, da seta que liga esses dois pontos, a gente pode fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui só o sistema de coordenadas para guiar. Então, aqui no caso, o ponto A, ele teria ali a sua coordenada XA, YA, XB e YB, tá? E aí, se eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor aí, que liga o ponto A ao ponto B, eu posso fazer o seguinte. XA. Eu observo que se eu colocasse esse ponto A na origem, né, o que é que ia acontecer com essa figura? Né? Esse XA ia se juntar aqui perto da origem, né? O YA ia juntar aqui perto da origem dessa distanciazinha, e esse pedacinho aqui, ele ia vir junto, né? Então, digamos que eu pudesse simplesmente mexer esse vetor, né? E ver como é que ficam as coordenadas, eu ia puxar isso para ficar com a origem na extremidade. Se eu fizesse isso, eu ia ficar com essa seta aqui. Copiar. Colar. E aí eu vou mudar para um amarelo aqui, só para fazer a referência. Né? E aí, quem seriam as coordenadas desse vetor agora? Né? Veja que eu troquei o vetor com origem A e extremidade em B por outro vetor que agora está com extremidade na origem. Então, como está com extremidade na origem, a gente sabe que as coordenadas dele vão ser as coordenadas do ponto que está aqui na extremidade. Né? Só que essas coordenadas são exatamente... Vou chamar isso aqui de V. Note que as coordenadas desse V aí são exatamente XB menos XA, YB menos YA. Né? Que é só você ver essa distância aqui, né? E se tiver à direita do eixo X é positivo, se tiver à esquerda é negativo. Mas essa distância é exatamente essa aqui que eu vou colocar em vermelho. Né? Em outras palavras, V é obtido quase que como se você estivesse fazendo B menos A, né? Como se você estivesse fazendo XB menos XA, YB menos YA, estivesse fazendo um ponto menos o outro.
Tá? Eu boto entre aspas aí, porque a gente não tem nenhuma operação definida entre pontos. Tá? Mas essa ideia aqui, ela vai ajudar a visualizar como é que eu obtenho as coordenadas de um vetor cujas extremidades, né, a origem e a extremidade, são dois pontos que não são a origem. Tá? Então, se eu tenho um ponto, se eu tenho um vetor, uma seta, com origem em A e extremidade em B, então aquela seta é um representante do vetor que tem coordenadas B menos A. Né? Que no caso aqui está indicando as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Certo? Quando a gente coloca dessa forma, a gente costuma indicar esse vetor, onde a gente colocou a origem e extremidade aí como representante, a gente costuma indicar ele como sendo o vetor AB. Ou melhor, é a seta, né, ou um representante do vetor que tem a origem em A e extremidade em B. Tá? Então, se eu quero saber as coordenadas de um vetor, onde eu sei as coordenadas da origem e da extremidade de um representante, né, no caso aí da seta vermelha, então, basta fazer xb menos xa, yb menos ya. E fim de papo. Certo? Então, veja que é como se fosse um deslocamento mesmo, né? Se eu quero fazer se eu quero medir o deslocamento do ponto inicial para o ponto final, como é que eu fazia lá em física, né? Era ponto final menos ponto inicial. Então, é a mesma coisa aqui. Se o vetor AB, ele indica... Eu estou usando essa indicação de deslocamento porque é bem prático. Né? Então, se o vetor indica o deslocamento do ponto B, do ponto A até o ponto B, né? Então o deslocamento, né? o espaço percorrido, né? O vetor deslocamento, vai ser B menos A. Né? Vai ser ponto final menos ponto inicial. Tá? Então é assim que a gente sabe as coordenadas de um vetor quando a gente tem um representante lá com origem e extremidade. Tá bom? Então a gente pode usar as coordenadas das extremidades da seta, né? Para dizer quais são as coordenadas do vetor. Tá? E um detalhe importante aqui é que mesmo que essas setas elas estejam colocadas aqui em lugares diferentes, né? Aqui eu coloquei V como sendo amarela e a B como sendo vermelho, mas a seta V, o vetor V, ele é exatamente o vetor AB. Eles não são parecidos, não são simétricos, não são semelhantes, eles são iguais. Por quê? Porque quando a gente está falando de vetor, a gente está falando de comprimento, direção e sentido. E como essas duas setas têm mesmo comprimento, direção e sentido, como assim? Tem o mesmo tamanho, são colocadas em segmentos que são paralelos e estão apontando para os mesmos lados. Então, essas duas setas aí, elas são dois representantes diferentes de um mesmo vetor. Então, o vetor que é representado por V é igual ao vetor que é representado pela seta AB. Tá ok? De maneira que, se eu tiver um paralelogramo, por exemplo, para desenhar aqui um paralelogramo, que, como todos vocês sabem, é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, né? No caso aqui, AB é paralelo a DC e AD é paralelo a BC. Vocês devem saber que os lados opostos de um paralelogramo têm mesma medida, né? Então, os pares de lados opostos de um paralelogramo têm mesmo comprimento, são paralelos. Então, se eu defino um sentido para esse segmento aqui, DC, por exemplo, e eu coloco esse mesmo sentido aqui para AB, então, como as setas DC e AB têm mesmo tamanho, têm mesma direção, porque estão em retas paralelas, e têm mesmo sentido, porque estão apontando para o mesmo lado, então é porque os vetores DC e AB, eles são iguais. O que significa dizer que as coordenadas desses dois vetores vão dar exatamente o mesmo valor. Tá ok?
Alguma pergunta? Tá bom? Então, é muito importante pegar essa noção aí, essa diferença entre a seta, né, e o vetor. Porque o vetor, ele é um objeto maior. O vetor, ele não tem posição de origem e extremidade, né? O vetor, ele não é aquela seta que você colocou naquela situação, não. O vetor é uma coisa maior. É como se fosse todas as possíveis setas que têm aquele mesmo tamanho, mesmo comprimento, ou mesmo, aquele mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Porque são esses os elementos que definem um vetor. Então, de maneira que se, por exemplo, você coloca uma força aplicada a um bloco e você coloca aquela mesma força aplicada a um outro objeto num sistema, né, com aquele mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, então, na verdade, você está aplicando a mesma força. Você está aplicando a mesma força em intensidade, direção e sentido. Você está fazendo a mesma modificação nas duas situações. E aí, a única diferença é que estão sendo aplicadas, é a mesma força, só que está sendo aplicada em duas situações diferentes. Ok? Então, mesma coisa aqui. Eu tenho duas setas que têm mesmo comprimento, direção e sentido, então essas duas setas elas estão no mesmo vetor. Tá? Quando a gente tem duas setas que têm mesmo comprimento, direção e sentido, né? Então digamos que a seta DC tem mesmo comprimento, direção e sentido que a seta AB. Existe uma nomenclatura para isso que eu pulei aqui dessa vez. A gente usa esse símbolo aqui para isso. A gente diz que DC e AB são equipolentes. Tá? É uma palavra bonita apenas para dizer que DC e AB são duas setas com o mesmo comprimento, direção e sentido. Tá? E o ponto é que se eu tenho duas setas que são equipolentes, duas setas que têm mesmo comprimento, direção e sentido, elas são representantes visuais, né, representantes geométricas de um mesmo vetor. Elas são, né, duas forças aplicadas em pontos diferentes, elas são dois deslocamentos feitos por dois objetos diferentes, mas são o mesmo deslocamento feito por dois objetos diferentes. Né? Então, no fim das contas, são o mesmo vetor. Tá bom? E aí... Cadê? Deixa eu ver. E aí, o próximo passo agora seria a gente começar a falar de operações com vetores. Tá? Então, como é que a gente faz para somar vetores, como é que a gente faz para multiplicar um vetor por um escalar, né? E essas operações elas vão ser de extrema importância porque elas vão definir toda a dinâmica que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Tudo vai depender dessas operações. Essas operações elas vão trazer propriedades, né? A multiplicação por escalar, por exemplo, ela vai permitir dizer quando vetores são paralelos ou não, tá? Então, assim, essas operações vão ser de extrema importância para o andamento do curso e vão permitir a gente fazer tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Elas são tão importantes que conjuntos que têm essas duas operações e têm as mesmas propriedades das que a gente vai ver agora, tem um nome especial, que é chamado de espaço vetorial, né, que é o foco de atenção lá de álgebra linear, e não vai ser esse o nosso foco. A gente vai ver especificamente para o caso de vetores do plano e do espaço mais para frente. Então, assim, é muito importante que vocês entendam bem essas operações, como aplicar e o que fazer com elas. Mas a gente começa a fazer isso na próxima aula. Tá ok? Para a gente não comer muito tempo e também dar tempo da próxima aula. Né? Então, na próxima aula, a gente volta e aí a gente vê as operações com os vetores, que são elas a adição e a multiplicação por escalar. E a gente vê também algumas aplicações dessa parte inicial de vetores. Ok? E aí, semana que vem, a gente já se prepara para falar de produto interno, que aí, de fato, é uma novidade. Eu acho que a maioria de vocês não deve ter visto produto interno no colégio, a não ser que alguém tenha pago o semestre passado essa disciplina. Ok? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, a gente continua.
Façam os exercícios que eu indiquei, né, do capítulo 1, para ver como é que vocês estão relacionados à disciplina. Deem uma olhada nessa parte que a gente já viu. E tem 2 exercícios ali, tá certo? Só vai ter exercício agora, depois que a gente fizer a próxima aula. Mas se você quiser se adiantar, dar uma lidazinha e resolver alguns exercícios, faça, né? Quem tem tempo, aproveite. E é isso, tá ok? Então, boa tarde aí para vocês. Até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula será na sexta-feira, de tarde, no horário da tarde. Mas quem não puder assistir não tem problema, porque a aula vai ser gravada e vai ficar disponível para quem puder assistir mais tarde e a turma da noite. Tá bom? Então, até mais. Deixa eu parar de gravar. Pronto.